valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, queridos ouvintes. Mais uma vez, meu cordial boa noite. Aproveitemos é o título do editorial. E destas coisas sois vós testemunhas. Assim está escrito em Lucas, capítulo 24, versículo 48. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios, congregando pequenas assembleias de 12 companheiros. Renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade, corrigindo alguns espíritos perturbados. Transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem-intencionado, traça programa edificante para os mordomos das fortunas materiais. De atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, instituiu a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De um dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. E de uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossas condições de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje, foram produzidas 1.412 edições. Programa Espírita Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, frequência 106.9, trazendo sempre novidades. Afinal de contas, o mundo está acontecendo, qualidade de vida aumentou. Isso porque
o ser humano já começa a entender que é um ser imortal e que está em mais uma passagem no corpo de carne, a tão famosa reencarnação. Dito isto, ele vai se tornando cada vez mais feliz, sabe por quê? Ele sabe que tudo aquilo que ele está realizando, o ser humano, não vai se perder, as coisas boas, é claro. E aquilo que ele fez de errado, tem como ajeitar sim, não só nesta reencarnação, como em próxima. Afinal de contas, nós somos seres em processos de evolução, Deus cria sempre. Então procuraremos entender cada vez mais a existência de Deus, conhecendo as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. Doutrina espírita é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Então vamos ao nosso mundo de conhecimentos, porque, como sendo uma ciência completa, trazemos aqui neste programa curiosidades sobre a vida. Então vamos de primeira curiosidade. Por que a abelha morre ao picar uma pessoa? Vamos entender? A abelha operária, encarregada da proteção da colmeia, tem um ferrão com pequenas farpas, o que impede que seja retirado com facilidade da pele humana. Depois de dar a ferroada, a abelha tenta escapar. Por causa das farpas, a parte posterior do abdômen, onde se localiza o ferrão, fica presa na pele da pessoa e a abelha morre. Já ao picar insetos, a abelha consegue retirar as farpas da vítima e sobrevive. Mas olha só, que sistema de defesa e de destruição também. Mas se Deus criou assim, por algum motivo há. Cabe a nós analisarmos essas coisas de Deus. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo, e hoje com a presença dele aqui, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Uma boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio Clube do Pará, programa Terceira Chamada. Um grande abraço a todos. Eleve seu coração em prece, mas evite recitar fórmulas lidas ou decoradas. Que de seu coração partam as palavras espontâneas, como você faz quando conversa com um amigo querido. Prece não é obrigação que alguém desempenhe para ver-se livre de um peso. Ore fervorosamente, mas sentindo as palavras que profere, para que a ligação com as entidades angélicas sejam efetivas e real. Faça da oração um hábito indispensável à saúde espiritual. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. O endereço eletrônico da ADEPA, anote aí ou memorize, ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem também ao conhecimento, porque lá nós postamos mensagens, palestras, outros programas da ADEPA. Inclusive, teremos muitas novidades em termos de divulgação espírita. Isso porque as pessoas estão procurando, estão querendo saber, estão querendo ser mais felizes. O programa Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube da ADEPA. Então, se você perdeu a edição passada, não fique triste, não. É só ir lá na plataforma, digital YouTube, e assistir os programas anteriores. Não entendeu algum assunto, quer retomar a aprendizagem? Então, escute quantas vezes forem necessário. Também tem endereço de instituições espíritas. Isso porque os nossos expositores fazem visita a algumas instituições espíritas e não espíritas.
E nós vamos dar um endereço aqui de algumas instituições espíritas. Centro Espírita Amigos Fiéis, Passagem Dias Silva, número 77, Telégrafo Sem Fio, entre Pedro Álvares Cabral e Gonçalves Ferreira. Centro Espírita Trabalho e Solidariedade, Tapanã, Rua Castelo Branco 250. E esta semana é a Semana Espírita do Primeiro CRE. E o Centro Espírita Trabalho e Solidariedade estará passando ao vivo pela sua plataforma digital YouTube e o evento. Então, se você quiser assistir às palestras em mais uma Semana Espírita do Cetrasol, é só entrar no YouTube. Centro Espírita Trabalho e Solidariedade. Centro Espírita Lírios de Amor e Paz, Conjunto Satélite WE número 8, Casa 535, Belém, Pará, Brasil. Planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea. Não é isso, Jonathan Paulino? Dei o endereço certinho, então não tem como se perder. Também tem no interior do estado. Aliás, você gosta de ir semanalmente a bucólica Ilha de Mosqueiro? Vai sexta-feira à tarde? Por que não dar uma chegadinha lá no Centro Espírita A Caminho da Luz? Padre Manuel Raiol, 823, entre a Travessa Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestra pública toda sexta-feira às 19 horas. Aí depois você vai para sua casinha descansar aí, porque assistiu uma linda palestra. Centro Espírita Abnegados no Bem, na cidade de São Caetano de Odivelas. Travessa Benjamin Constant, sem número, bairro Centro. Atividades segunda e sexta-feira, sempre às 17h30. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA, Instagram, Facebook, YouTube. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Grupo AME, compromisso. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Se esquecia sempre de ti, ó Pai, que as minhas mãos, que até ontem eram sem ocupação, hoje sejam tuas para socorrer, amar, com gestos de carinho teu nome levar. Meus olhos que antes só as trevas viam possam trabalhar por ti, meu Pai Criador. Se preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor, e eu que andava só e nada via ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui.
preciso for partir ou ficar, ser teu servo, cheio de amor, e eu que andava só e nada via ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui, laia, 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 E vamos a mais uma curiosidade. E rapaz, eu tô vendo que o Jonathan Paulino tá com um relógio bonito aí, rapaz. E eu acho que veio da Suíça. Mas olhando para o relógio do Jonathan Paulino, vocês sabiam quem inventou o relógio de pulso? Vou dizer quem inventou. O inventor do relógio de pulso foi o mesmo do avião, o brasileiro Santos Dumont, o pai da aviação. Pretendia cronometrar o tempo de voo de seus aviões durante as experiências. Naquele tempo, os relógios ficavam nos bolsos, presos a uma corrente. Como Santos Dumont não podia tirar as mãos do manche para pegar o relógio, encomendou ao joalheiro Cartier um modelo que ficasse fixo no braço e facilitasse o controle das horas. Menino inteligente esse rapaz, tá aí. As invenções, elas chegam de conformidade com as necessidades do ser humano. Então, papai ainda usa pendurado aí no cinturão, mas não é uma corrente não, é um fio. Esse papai é danado. Aí a mamãe deixa de me fazer vergonha. Não, esse aqui é melhor do que o do Santos Dumont. É isso aí, curiosidades aqui no Terceira Chamada. História é ciência também, porque você aprende como surgem as coisas. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorido. Policie suas palavras. Evite termos impróprios e anedotas pesadas. Lembre-se de que tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar o círculo comum em redor de nós. Não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus, que se afastarão de você horrorizados. A boa educação se manifesta também através das palavras que partem de nós. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 1º de setembro de 2025. Estudantes se preparam para a COP30 em imersão em Ecopark. Autor Lucas Quirino. Em um momento em que o planeta volta os olhos para a Amazônia e discute com urgência novos caminhos para o desenvolvimento sustentável, experiências que aproximam teoria e prática ganham ainda mais valor na formação de profissionais comprometidos com o futuro do meio ambiente. Foi com essa proposta que cerca de 30 estudantes da Fácil Wendel participaram, na última sexta-feira, dia 29, de uma imersão no Ecopark Natura, localizado em Benevides, na região metropolitana de Belém. A atividade, que envolveu alunos de cursos como Química, Engenharia, Farmácia, Biomedicina e Tecnologia, teve como objetivo promover uma vivência real em um dos principais centros de inovação sustentável da Amazônia. No local, os participantes puderam conhecer de perto processos industriais
baseados em ciência, respeito à biodiversidade e responsabilidade socioambiental. A visita ocorreu em um momento especial, símbolo, já que Belém se prepara para sediar em novembro a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. A presença dos estudantes no Ecoparque reforçou a importância de alinhar o conhecimento acadêmico às demandas do mercado e às urgências climáticas, colocando a região amazônica como epicentro de soluções globais. Durante a imersão, os alunos foram guiados por profissionais que apresentaram as práticas adotadas pela Natura na fábrica de cosméticos, com insumos da floresta, destacando o papel da biotecnologia, da química verde e da engenharia em modelos produtivos sustentáveis. Meu querido amigo Nonato França, sabe de quem eu me lembrei agora, Nonato? Do Pedro Cardoso. Pedro Cardoso sempre lembrava a figura do Espírito Emmanuel, quando ele dizia assim: vamos aproveitar o momento psicológico de cada ação que a humanidade promove, em se tratando de bem, para divulgar ainda mais o bem-estar, a paz e tudo mais. Emmanuel está tratando ali das comemorações religiosas e alguns encontros. E essa COP30 tem sido, para muitas pessoas, a oportunidade de levantar realmente certas bandeiras e promover mais conhecimentos, né, Renato? Pelo menos, eu adorei essa matéria, essa vontade. Inclusive, tem gente aí que está realmente aprendendo, querendo conhecer, buscando fazer seminários e tudo mais. É uma boa, né, Renato? Com certeza, e direcionada também, eu não diria principalmente, mas também à juventude. E aí, Douglas, me fez lembrar, quando eu li a matéria também, para a gente aqui fazer as nossas considerações, no meu tempo de estudante, quando eu participava das feiras, não é? Das feiras da ciência nos colégios, lembra? Tem aqui à minha frente um querido irmão e amigo professor, e ele sabe muito bem a importância da educação, então quanto a isso é ele que vai falar. Mas para mim, queridos ouvintes, e para você que está me escutando, que também participou um dia na sua juventude do entusiasmo, não é, por conta do conhecimento, é muito bem-vindo. E parabéns à Natura, que é uma indústria do cosmético, que pega essas circunstâncias de momento que estamos vivenciando e traz essa juventude, principalmente, para analisar esses fatos, não é? Da conservação, preservação, despertar da consciência com relação ao que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Inclusive, alguns domingos atrás, nós trouxemos inclusive uma matéria que, graças à COP, da criançada aí que está envelhecendo mais rápido. Tu te lembra dessa matéria de alguns domingos? Sim, lembro. Então, quer dizer, a COP, na realidade, ela está trazendo luz a uma série de situações que devem ser observadas, equacionadas. Então, Jonathan Paulino, como muito bem frisou aí o meu querido amigo Nonato França, você como professor aí, já é doutor, meu amigo. É para chamar de doutor, ainda vai ter que chamar de doutor, rapaz. Mas é sempre bom, né, quando tem esses encontros, né, essas oportunidades, né, Jonathan? Sim, com certeza. É bom porque gera uma consciência coletiva, né? Infelizmente, essa consciência teria que atingir também aquelas pessoas que têm o poder na mão, né? Por exemplo, presidentes de alguns países que só pensam no dinheiro, não pensam na educação ecológica, né? Mas com certeza é uma programação que vai ajudar bastante, né? Vai com essa consciência coletiva. Com certeza é uma educação que leva a pessoa a crescer e tentar barrar esses matamentos, né? Porque isso tem a ver, essa programação ela tem a ver com todos esses assuntos, né? De matamento, de vida e saúde. Então é super importante, né? E essa consciência coletiva tem que levar a esses comandantes dos países, né? A terem também essa consciência. É um pouco difícil eles terem, porque alguns pensam mais no dinheiro, mas com certeza pelo menos um pouco vai melhorar a questão da consciência deles, né?
Ah, com certeza, Jonas. Isso aí vale lembrar, querido ouvinte, nós estamos no planeta escola, certo? O ser humano, ele sempre está aprendendo um com o outro. Não vale desanimar, não pode. Então, se a pessoa ainda continua turrão, insensível, mas Jesus Cristo até os dias de hoje está tendo a paciência conosco. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E aí vem grandes homens que sempre lembram a mensagem de Jesus, programas como o nosso, que lembram, mas também traz uma luz muito científica às coisas. Então, meu querido amigo e amiga, vamos incentivar. Muita gente está dizendo, não vai dar em nada. Já começou errado, não pode pensar assim, vai dar assim alguma coisa. Sim. Vai. Com certeza. Pelo menos a Duque de Caxias está uma beleza para andar de bicicleta, olha. E eu adoro andar de bicicleta. Tá, então, quer dizer, tem os seus frutos aí esse evento aqui na nossa Amazônia. Isso. E aos estudantes, vamos procurar sempre fazer o dever de casa, a terceira chamada, contribuindo, estimulando, porque todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade e temos o atributo da inteligência que tem que ser cada vez mais alimentado. Meus amigos que acompanham a terceira chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar música do nosso folclore. Eu disse música, ela, Dona Onete Banzeiro. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia.
Vamos a mais uma curiosidade, e essa curiosidade cultural, de onde vem o arrastado S do sotaque carioca. As diversas regiões do Brasil receberam diferentes influências linguísticas, indígenas, africanas, italianas e etc. Conforme o contexto histórico em que se inseriram, no caso do Rio de Janeiro, por ter se tornado a capital no início do século XIX, recebeu uma imersão de portugueses. Na época, 16 mil pessoas, sendo que havia não mais do que 50 mil habitantes no local. Foi então que chegou à cidade o hoje tão característico chiado dos S, típico também dos portugueses. Influência cultural de cada povo, então cada um. É por isso que o Brasil é tão extenso, né? Que cada região tem o seu. Pelo menos aqui a palavra égua não é um palavrão. É um termo, mas aí por fora é um palavrão, é uma ofensa. Terceira chamada é cultura, e cultura é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, que tá de relógio, igual o Santos Dumont. Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Por que estás guardando tantas coisas inúteis? Para que tantas coisas em seus armários, quando seus irmãos estão com os dedos vazios? Distribua tudo aquilo que lhe não está servindo, para que sua alma não fique pesada demais quando se afastar da terra. O coração do homem está onde está seu tesouro. Se você juntar muitas coisas inúteis, a elas poderá permanecer preso sem conseguir alcançar voo para as regiões bem-aventuradas. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Meu querido amigo Nonato França, traga a sua sabedoria. Questão 1000. Já desde esta vida, podemos ir resgatando as nossas faltas? E eis a resposta dos imortais. Sim, reparando-as. Mas não creais que as regateis mediante algumas privações pueris ou distribuindo em esmola o que puderdes. Depois que morredes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne, suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Nonato França, isso me remonta também à questão da caridade material que as pessoas fazem. As pessoas aprontam, aí chega alguém, aí chega o Jonathan Paulino, Douglas, eu tô passando fome. Como eu tenho muito pecado, eu digo, toma, Jonathan, essa cesta básica. Aí eu acho que eu enganei Deus. Pois é, né? Não é por aí, né, Nonato? Ele fala de privações pueris, né? Que é um termo até... Então, quer dizer, a gente tem que entender, né, Nato, que realmente nós estamos no planeta escola,
falhamos de vez em quando, mas como é que a gente pode realmente, na linguagem tupi-guarani, se limpar com as leis de Deus? Não sendo falso, buscando realmente mudar e fazendo coisas verdadeiras, não coisas pueris, né? Com certeza. E mais ainda, queridos ouvintes, relembrando o que o Douglas já leu, olha uma colocação interessantíssima para complementar aquilo que a gente pretende elucidar e trazer como exemplo. A perda de um dedo mínimo, não foi um dedo, foi um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, ou seja, sendo serviente a Deus, apaga mais que as faltas do suplício da carne suportado durante anos. Então não é a intensidade da coisa, das circunstâncias e nem do ato, tá certo? Mas aquilo que a gente faz de forma interior, sacrificial. Nós devemos entender, por isso que nós aqui resgatamos, devemos entender as leis de Deus. Porque tem gente que tenta driblar, né, enganar a si próprio. Barganhar, né? Ixi, meu amigo. Mas você quer ver o modo muito mais sincero de você saber o que você está fazendo certo ou errado? Consciência. Às vezes você faz, mas a sua consciência diz assim: ei, não valeu, não valeu. E aí nós sempre chamamos a atenção aqui no momento da prece, quando Jesus diz para a gente falar com o Pai em secreto. O Jonathan Paulino tem um segredo aí, rapaz, que eu estou tentando descobrir o que é, mas ele disse: não, Douglas, é secreto, é só eu e Deus que sabemos. Aí, é mesmo, não é tu que diz que Jesus disse para a gente falar em secreto com o Pai? Tu já quer saber da minha vida, Douglas? Eu digo: tá certo. Então tem coisas que só Deus sabe e Ele realmente nos aponta: olha, se você fizer isso, quantas pessoas não estão solicitando o seu verdadeiro pedido de desculpa? E você sabe que um simples pedido de desculpa vai sanar muitos problemas. Mas não, você fica enrolando. Olha, leve esse bolinho para fulano de tal, leve esse bolinho para o Nonato. Digo: mas o Nonato não quer o bolo, ele quer ouvir da tua boca. Olha, Douglas, Nonato, me desculpa e tudo mais. Então tem coisas que você já sabe o que tem que fazer, mas você quer fazer o famoso enroleixo, aí não dá certo. Por isso que você fica noites e noites sem dormir. Então vamos realmente aproveitar esta reencarnação, que dá para resgatar, dá para mudar, não precisa morrer. Não precisa você morrer, não precisa outra reencarnação, dá para mudar agora, não é, Jonathan Paulino? Com certeza. Isso. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com ele, José Carlos, Eu Vejo Deus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Eu vejo Deus além do céu azul, no arco-íris. Eu vejo Deus, eu vejo Deus no pólen de uma flor, num gesto de amor. Eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim, em todos os órgãos meus. Eu vejo Deus na imensidão do mar, aonde quer que eu vá, eu vejo Deus, eu vejo Deus numa estrela a brilhar, nas noites de luar. Eu vejo Deus, eu vejo Deus
as notas de uma canção, num raio, num trovão, eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim, em todos os órgãos meus. Eu vejo Deus na imensidão do mar, aonde quer que eu vá, eu vejo Deus. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, a resposta de Deus. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A resposta de Deus. É como mergulhar em um mar de águas geladas. Por toda parte o frio, o abandono. Ninguém à vista, nada de sorrisos calorosos, mãos amigas, solidariedade. É assim quando o mundo nos vira as costas. Os amigos fogem e nada parece dar certo. Nesses momentos temos vontade de perguntar: onde estão as pessoas gentis, os bons sentimentos? Onde se escondeu o amor que todos louvamos? Nos escaninhos da alma, então, cresce um sentimento infeliz, o de que não somos dignos de ser amados. E queremos tanto ser amados. Queremos alegrias, carícias, gentilezas e sorrisos. Se isso nos falta, resta uma sombra cinzenta, um coração partido. E é assim que da garganta parte um pedido de socorro, um grito que corta os céus e chega a Deus. E que diz entre soluços: meu Pai, será que podes me ouvir? Estás aí? Deixa-me sentir tua mão por um só instante. E se a alma está atenta, o coração aberto, a luz abre caminho entre as sombras. É como o sol surgindo após a chuva, seus raios dissipando nuvens pesadas, seu calor se espalhando pela terra. É a resposta de Deus. Sua voz soa nos nossos ouvidos sussurrando: sim, meu filho, estou aqui. Confia, espera, supera, aguarda. Estou aqui. Somente essa voz divina tem o poder de restaurar nossa alma, de tornar cálida a água gelada que nos cerca. Deus é alegria. Estar unido a Ele é alcançar o permanente contentamento. Sua voz ecoando no coração, consolando, explicando. É como música feliz que leva para longe as mágoas, restaura a paz e devolve o sorriso. Por isso, nas horas árduas, quando a solidão se instalar e as lágrimas chegarem, apenas silencie a voz na garganta. Deixe apenas a alma falar. E em vez de queixas, permita que a voz secreta busque aquele que criou todas as coisas. Dirija ao Pai Divino uma oração de reconhecimento e amor. Algo mais ou menos assim: na caminhada dos dias, nos caminhos do mundo, na humildade de minha alma, eis-me aqui, meu amigo, meu amado. Faz da minha vida o que for melhor para mim. Mesmo que meus pés sangrem, mesmo que meus lábios só emitam gemidos, confio em ti. Ouvir tua voz na natureza é como recordar uma canção de infância. Violões em notas claras traduzindo brisas e risadas de criança.
À tua sombra existe serenidade e paz, a paz que sempre busquei. És minha água, meu sol, o ar mais puro. Por isso, meu único pedido é que me deixes apenas te amar. Deus está em toda parte, e obviamente em ti e contigo também. Procura encontrá-lo, não somente nas ocorrências ditosas, senão em todos os fatos e lugares. Reserva-te a satisfação de ser cada dia melhor do que no anterior, de forma que ele em ti habite, e sentindo-o conscientemente, facultes que outros também o encontrem. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Muito bem lembrado lá em cima no Revelações no Tempo e no Espaço. Consciência tá pesada? Tá passando por alguma tribulação? Jesus não colocou dificuldade pra gente conversar com Deus, não. Jesus não pediu para acender vela, Jesus não pediu para a gente ficar de joelho no milho, Jesus não pediu para a gente jejuar, Jesus não pediu... Não, ele só fez assim: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Então abra o seu coração para escutar Deus, e Deus não vai lhe prejudicar, não. Ele vai mostrar o caminho real, e busque através dessa inspiração fazer o que Deus está falando na acústica da consciência, no momento da oração. E o Terceira Chamada promove isso sim, esse relaxe, porque nós devemos nos sintonizar com as forças da natureza. O mundo espiritual, ele existe, Deus existe. Se você for querer pensar só em coisas materiais, você vai sofrer. Então você tem que entender que você é um ser espiritual. Hoje, informações nas redes sociais, o que mais tem? Então vamos vibrar. Você está bem? Beleza. Doe energia para quem precisa. Você está doente? Não tem problema. Nonato França está preparado aqui para irradiar energias para você, mesmo não sabendo. É aquela famosa ajuda anônima. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é permitido e orar, sabendo que Deus existe, benfeitores espirituais existem, e nós não estamos sozinhos nesse levante. Quem estará nos acompanhando neste momento apoteótico da oração? Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, no bairro do Telégrafo Sem Fio, a família Matias, no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago. O Góis e a Léo também na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Deus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos, Patrick e Vanessa e suas netinhas, Cecília e Heloísa, Elade Maria José da Cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da Cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e o Miguel Ferreira, os filhos de Jonathan Paulinho, Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria na Travessa da Angostura, aqui pertinho da RBA, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curialtinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Martins Martins e sua esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleides e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma e Rama.
para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos nós, nossos sentidos, a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos vossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. E se o mundo, com os seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinho, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradáveis de Jonathan Paulino e Nonato França. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravação. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Jonathan Paulino. João capítulo 8, versículo 12. Então Jesus tornou-lhe a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa, na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.